exercício 3.21 da página 65. Então, você tem aqui, inicialmente, você tem, né, P litros de vinho. Então, o que que acontece? Bom, eu vou tirar desses P aqui, né, P litros, vou tirar 1 litro, P menos 1, vai ficar litros de vinho, né? Na mistura, né? E a gente tem 1 litro de água. A quantidade não altera. Então, ó, bom, eu posso reescrever isso aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Posso pôr P em evidência, vai ficar 1 menos 1 sobre P. Então, digamos, ao final da primeira etapa, vamos chamar aqui ó, de final da etapa A1, a gente tem isso aqui, certo? Bom, quem que é o A2? O A2, eu tenho esta quantidade aqui, eu não sei quem é, né? Claro, eu sei calcular, é P menos 1. Mas eu tenho esta quantidade e vou retirar dela 1 litro. Menos 1 litro, mas não é 1 litro de vinho, é 1 litro da mistura, né? Então, ó, o que que vai ficar isso aqui? Vamos pensar. Bom, isso aqui é igual. Aqui, vamos colocar aqui, vai ficar P. Vou tirar 1 litro da mistura. Aqui, não, mas você tem que tomar cuidado, não é assim não. Tá errado isso aqui, ó. Porque isso aqui é a quantidade que eu tenho de vinho, né? Isso aqui é a quantidade que eu tenho de vinho, mais 1 litro de água, né? Que eu tenho. Não posso esquecer disso aqui não. Isso aqui é a quantidade de vinho, né? Que sobrou, mais 1 litro de água. E aí, o que que eu vou fazer então? Eu vou tirar 1 litro aqui, ó, dessa mistura, né? Então, dessa quantidade. Deixa eu só... Vamos chamar isso aqui, ó, de X. Vou pensar aqui. Tá vendo que aqui não altera, porque a quantidade total de inicial é P litros, né? Isso aqui, ó, que é P litros. Então, aqui é a quantidade de vinho que sobrou. Então, eu vou olhar aqui. Bom, vou tirar 1 litro. Quanto que 1 litro representa nisso aqui, né? Para eu saber quanto que eu vou tirar de vinho. Então, vamos pensar aqui, ó. Quanto que 1 litro representa aqui, ó. É isso que a gente tem que pensar para ser o A2, né? É porque eu não posso tirar aqui 1 e subtrair disso aqui, porque eu não vou tirar só água, eu vou tirar uma parte de cada um. Então, vamos pensar aqui como que a gente vai escrever esse aqui. Vou pensar aqui um pouquinho. Olha aqui, então, o que que eu tenho lá, né? Essa aqui é a minha quantidade. Bom, se eu for usar esse mesmo raciocínio, isso aqui seria a minha quantidade total, né? Não, mas eu não vou tirar 1 litro daqui. Bom, aqui é a quantidade de vinho. E quanto que é a quantidade de água, né? Vamos pensar aqui, ó. A, P menos... Tá, mas em relação a P, né?
Ó, vamos pensar qual a quantidade total que a gente tem aqui. Ó. Vocês concordam que isso aqui é mais 1 sobre P? Que aí é a quantidade total, né? Mas essa parte aqui, isso aqui é a água, né? Então, vai ficar isso aqui, né? Vezes pensa cá. Percentualmente, o que vai dar isso aqui? Isso aqui menos 1, né? Isso aqui menos 1. Bom, isso aqui não significa que... só tô em dúvida aqui, ó. Porque, né? O que vai sobrar de vinho, na verdade? O que a gente tem de vinho é isso aqui, ó, né? Isso aqui é o que tem de vinho após a primeira. Na segunda, ele vai tirar um percentual, é porque é homogêneo, né? Então, a hora que você tira uma porcentagem daqui, uma porcentagem... Então, se eu tenho isso aqui em vinho, eu tenho o quê? Quanto que sobra em água, né? É P vezes 1 sobre P. Né? Isso aqui é o que sobra em água. Aí, isso aqui é vinho, isso aqui é água. Então, isso aqui corresponde a quantos por cento disso, né? É menos 1 sobre P mais 1 sobre P. Que é o complementar, né? Bom, tá. Vamos pensar esse 1 litro, como que a gente pode escrever ele aqui, ó? Ó, 1 litro. Vocês concordam comigo? Isso aqui é 1 menos 1 sobre P, mais 1 sobre P. Bom, o que vai acontecer disso aqui? Ó? Se eu fosse retirar 1 litro, o quanto desse litro é de vinho e o quanto desse litro é de água? Observa, o que é de vinho é essa parte aqui, ó. Exatamente o que está multiplicando aqui. E o que é de água é esse aqui. Certo? Então, a hora que eu tiro isso aqui, ó, e substituo isso aqui por água, eu vou estar substituindo isso aqui por água. Então, bom, o que eu vou estar tirando aqui? Essa parte aqui, ela já não vai existir mais, né? De vinho, né? Então, vamos pensar aqui. Não vai ser menos, né? Isso aqui é vinho. É a parte de vinho que eu vou tirar e aqui é a parte de água. E vou substituir isso aqui por água. Bom, então significa que eu vou diminuir essa quantidade de vinho, né? Diminuir isso aqui. Então, vamos só colocar aqui. Põe isso aqui, né? Beleza. Menos. Deixa eu apagar aqui esse colchetes que não precisa. Então, vocês concordam? Eu tenho essa quantidade de vinho e eu vou diminuir essa quantidade de vinho aqui. Vai ficar isso aí, menos 1 sobre P. Porque de 1 litro eu vou estar tirando tudo isso aqui, ó. Isso aqui fica igual, ó, P menos 1, que multiplica 1 menos 1 sobre P. Bom, deu para entender? Ó, então vamos lá. Eu estou fazendo bastante cuidado para não errar. Então, ó, eu tenho P litros, eu tirei 1 litro.
certo? Então, o que restou ficou P menos 1 litro. Eu coloquei o P em evidência aqui, ó. Então, ficou 1 menos 1 sobre P. Então, isso aqui é a quantidade de vinho que tem na mistura. Na mistura que sobrou, né, desses P litros. Agora, se eu for retirar 1 litro dessa mistura, eu vou ter nesse 1 litro, essa parte aqui, ó, que é a de vinho, e essa parte aqui que é de água. Então, essa mistura ela foi diminuída nessa quantidade aqui, ó, de vinho. Tá? Então, vai ser o quê? Ó? Isso aqui vai ser... Bom, se eu colocar P em evidência, vai ficar P que multiplica 1 menos 1 sobre P, vezes 1 menos 1 sobre P. Oh, perdão. Isso, eu estou colocando um quadrado aqui, uma quadrada de baixo. Então, isso aqui vai ficar P, que multiplica 1 menos 1 sobre P ao quadrado. Agora, né, qual que seria o próximo termo? Se eu for pegar aqui 1 litro de água, 1 litro, bom, eu tenho qual quantidade de vinho aqui, ó, né? Eu vou ter esse 1 menos... Deixa eu só ver como que eu vou escrever isso aqui. Ó, então vamos pensar aqui. Vou tirar... Quanto que eu tenho de vinho agora em 1 litro, né? Igual. Então, vou tirar 1 litro. A hora que eu tiro 1 litro, eu preciso saber qual que é a quantidade de vinho que eu tenho lá, a quantidade de água. Então, bom, aqui a quantidade de vinho é esse termo aqui, ó. 1 menos 1 sobre P ao quadrado. Essa aqui é a quantidade de vinho que eu tenho nesse 1 litro, né? Mas, bom, a quantidade de água aqui eu não sei, né? O complementar disso. Eu vou chamar ele de A. Tá? Porque o que me importa é o vinho que eu estou perdendo, não é a água. Né? Eu quero calcular, falar quantidade de vinho, não, mas é a concentração, né? Porque você não vai ter só vinho. Então, é a concentração de vinho naquela quantidade. Então, ó, aqui vai dar o quê? Vai ficar P que multiplica 1... Oh, perdão, aqui está feito, né? Agora, o próximo termo, né? Então, que é o A3. Ó, o A3, então, ele vai ficar o que já tinha, né? Só que eu vou subtrair dele essa quantidade de vinho, que é o que tem, né, em 1 litro. Porque se em P litros eu tenho isso aqui, ó, né? Se em P litros sobrou isso aqui, em 1 litro eu tenho isso aqui. É só dividir por P. Né? Então vai ficar isso aqui menos 1 menos 1 sobre P aqui ao quadrado. Bom, isso aqui fica P menos 1, que multiplica 1 menos 1 sobre P aqui, ó, ao quadrado, né? Eu posso pôr o P em evidência, vai ficar P que multiplica 1 menos 1 sobre P, 1 menos 1 sobre P ao quadrado. Isso aqui é P que multiplica 1 menos 1 sobre P ao cubo. Então, esse que é assim que gera recorrência, né? Tá vendo? Foi difícil para enxergar do primeiro para o segundo. Agora, ele se mantém. Por quê? Se em P litros de substância lá dessa solução, eu tenho essa quantidade de vinho. Então, em 1 litro que eu for retirar, eu tenho
essa quantidade de vinho aqui, ó. Aí eu vou retirar. Então, de um modo geral, aqui, né? Após N etapas, né, isso aqui vai ficar P 1 menos 1 sobre P elevado a N. Aí, se quiser provar por indução, dá para provar também. Por quê? Qual que é a passagem desse para o próximo? Aqui, ó, aqui eu tenho, ó, em P litros de substância, estou chamando de substância, tá? Dessa mistura. Eu tenho P1 menos 1 sobre P elevado a N litros de vinho. Então, bom, em 1 litro da substância, a gente tem 1 menos 1 sobre P elevado a N, né, litros de vinho. E aí eu vou tirar. Então, desse para o próximo passo, eu tiro essa quantidade. Então, aqui que sai o processo de indução. Tá? Então, é isso. Né? Eu precisava enxergar quanto que estava restando, né? Na hora que eu tiro 1 litro. Mas na hora que eu tiro 1 litro aqui, significa o quê? Que desses P litros, se eu for tirar 1, eu vou tirar exatamente esse termo aqui. Aqui, ó. Dessa quantidade em P litros, se eu for tirar 1 litro, eu vou tirar essa quantidade aqui. Então, aqui que ele sai o argumento da indução, né? Não precisa provar, mas então você chega nesse... que a quantidade de litros retiradas, ou... retiradas não, né? Quantidade de concentração de litros de vinho após N etapas é dado por isso aqui. Ok? Aqui demorou um pouquinho.